Pare de criar problemas. É isso mesmo que você acabou de ouvir agora. Existem situações que nós enfrentamos na vida que foram inesperadas, problemas que aconteceram, que você não esperava acontecer e acabou, de certa forma, pegando você de surpresa. Mas existem muitos problemas na nossa vida que nós mesmos o criamos. E eu quero falar sobre isso para que você consiga, com uma facilidade maior, vencer suas lutas, seus desafios, suas batalhas, seus momentos difíceis que talvez ou provavelmente você está vivendo agora. A palavra-chave desse vídeo, escreva aqui nos comentários, é problemas. Se você tem problemas, nós vamos orar para que eles sejam resolvidos. Escreva aqui nos comentários o seu nome também, se você quiser, e nós estaremos pedindo a Deus por você. Eu sei que todos temos problemas, então você escreve aqui a palavra-chave problemas e nós vamos estar intercedendo por você. Eu queria que você entendesse na palavra de Deus, para que eu possa explicar a relação de criar problemas, quando Deus falou com Abraão, Gênesis capítulo 12, e deu a seguinte orientação para ele: sai da sua terra e deixa a sua parentela. Sair da terra é fácil de entender, é só mudar de lugar, não é isso? Não tem o que explicar. Mas deixar a sua parentela não é o que as pessoas imaginam. Por exemplo, quando você se casa, você tem sua esposa e depois vem os filhos. Então, sua esposa e seus filhos se tornam a sua família. E os demais são parentelas. Consegue entender? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou na casa do meu familiar, vou na casa do meu pai, da minha mãe, depois que ela se casou, eu vou ver minha família. Eu sei que nós chamamos tradicionalmente de família, mas na verdade são as nossas parentelas, porque família é apenas você, sua esposa, seus filhos, o seu marido, seus filhos. Família se torna, quando se une o casal, ali então passa a ser uma família, e os demais, pai, mãe, irmãos, passam a ser parentelas. Tanto é que quando Deus falou com Abraão deixar a parentela, ele levou sua esposa, ele levou o que ele tinha junto com ele. Então, aqui nós temos um ponto interessante, porque alguns criam problemas no casamento por causa disso. Pessoas que têm problemas no casamento por causa disso. A única linguagem de Deus é a fé, você tem que entender isso. E Deus, ele fala conosco através da sua palavra, e se nós não tivermos fé na palavra de Deus, se nós não confiarmos na palavra de Deus, nada muda na nossa vida. Mas eu quero primeiro ter uma certeza. Não, a certeza é a fé. Deus se comunica através da fé. A linguagem de Deus é a fé, ele fala através da fé. Então ele falou com Abraão, deixa a sua terra, sua parentela, e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. E preste atenção, hoje existem pessoas que enfrentam problemas no seu casamento por causa disso, porque elas não deixaram, a sua parentela e acaba tendo conflitos dentro de casa, no relacionamento, uma coisa que você precisa entender e praticar, tá bom? Abraão, quando ele partiu, Deus havia falado, deixa a sua parentela, mas ele decidiu levar o seu sobrinho Ló com ele, Ló foi com Abraão, que era parentela, mas, enfim, por alguma razão, Ló foi com ele. E Ló foi o que deu a ele trabalho lá na frente, porque eles brigaram por causa de dinheiro. Eles brigaram por causa de conquistas e tiveram que se separar. Quer dizer, quando Abraão carregou o seu sobrinho com ele, ele estava criando o seu próprio problema. Sem saber, obviamente, mas ele estava criando um problema. E o sobrinho veio a dar dor de cabeça lá na frente, em toda a história. Se você não conhece, é bom você ler na Bíblia. Então, você vê que tem pessoas que elas torcem pelo nosso crescimento e o nosso sucesso, mas tem pessoas que não. E por causa do crescimento de Abraão, do sucesso de Abraão, Ló também, eles brigaram pelas conquistas. E tem gente assim, sabe? Tem pessoas que elas acham que você não merece crescer, que você não merece se dar bem na vida. Você não merece estar, por exemplo, aonde você está. Elas acham que sabe mais do que Deus, como se Deus não tivesse controle das coisas, controle da sua vida. Elas acham que conhece mais o teu coração do que Deus. Essa é a realidade. Por isso que no entendimento delas, você não deveria estar onde você está ou tendo o sucesso que você está tendo. Aí vem alguém e diz, eu conheço o passado dessa pessoa, ela não deveria estar tendo o sucesso que ela está tendo, ela não deveria estar tão bem como ela está, porque eu conheço o passado dela. Aí Deus fala, também conheço, eu também conheço o passado dessa pessoa
e eu deletei, e eu estou escrevendo uma nova história na vida dela. É assim que Deus faz, que Ele trabalha. Ele está escrevendo uma nova história, escrevendo um novo futuro para aquela pessoa. Mas os incomodados, né, que veem o sucesso dela, acham que ela não merece. Mas Deus vê todas as coisas e está escrevendo o futuro dela e ela vai ser abençoada no futuro. Quem gostando ou não, quem é contra ou a favor, não faz a menor diferença. Então você precisa entender que existem pessoas que elas torcem para você não se dar bem na vida, infelizmente. Tem situações, por exemplo, dentro desse contexto, criar problemas, tem situações, por exemplo, problemas que só estão na cabeça da pessoa. O problema está só na cabeça dela. E aí você cria isso como se fosse verdade, você vive isso como se fosse verdade. É literalmente uma confusão mental que você tem. Uma confusão mental, fruto da sua imaginação. E muita gente, eu já falei uma vez aqui, numa mensagem que nós gravamos, tem muita gente que sofre por imaginação. Coisa que ela cria na cabeça dela, coisa que não existe, ela acredita que é verdade. E isso acontece várias vezes. Quer dizer, as pessoas, elas criam os seus próprios problemas, muitas vezes. Claro, se é um problema que aconteceu inesperadamente, você não tem o que fazer. Por exemplo, vamos falar de uma enfermidade. Se uma enfermidade apareceu no seu corpo e você nem sabia, você fez o exame, descobriu, isso é com Deus, Ele tem que curar você, não é verdade? Mas tem problemas de saúde que a pessoa cria. Por exemplo, você pode controlar o nível do seu colesterol, você pode controlar o nível de açúcar no sangue, com uma boa dieta. Não é verdade? Tem problemas que você não precisa criar. A pessoa morreu de diabetes, por exemplo, mas ela podia não ter criado esse problema se ela tivesse se controlado. Apenas um exemplo eu estou dando. Então existem problemas que nós não precisamos criar. Se é um problema que apareceu sem você saber, inesperado, ponha na mão de Deus. Deus vai cuidar disso. Deus vai cuidar. E por isso que eu determino agora e profetizo no nome de Jesus que Deus proteja a sua mente, proteja a sua cabeça. Eu vou falar sobre isso porque, às vezes, você está deitado na sua cama, assim, pronto para dormir, e a sua mente começa a atacar você. Os seus pensamentos começam a te atacar. A sua mente começa a passar na sua mente um monte de coisa que nada a ver. Não sei se já aconteceu isso com você. Você é atacado pela sua própria mente, pela sua própria cabeça. E a pessoa começa a lhe criar um monte de coisa. Você começa a se oprimir, você começa a se acusar, começa a ter ódio de uma outra pessoa. Você começa a pensar, começa a ter ódio daquela pessoa. Quer dizer, é a sua mente te atacando. Por isso que eu peço em nome de Jesus que Ele proteja os seus pensamentos, os nossos pensamentos, Ele proteja a sua mente. E eu vou orar por você. Queria que você escrevesse aqui nos comentários se isso acontece com você, se a sua mente te ataca às vezes. Escreva aqui nos comentários, eu vou pedir a Deus, vou orar por você, para que Deus venha lhe guardar os seus pensamentos, de maneira que os seus pensamentos sejam blindados pelo nosso Senhor Jesus. Falar em orar, se você está vendo o nosso vídeo e ainda não se inscreveu no canal, clique aqui embaixo, se inscrever, é grátis, você não paga nada, só clicar aqui, do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui, porque vai lhe ajudar você e vai lhe abençoar, tá bom? Desde já, eu determino e profetizo que Jesus venha blindar os seus pensamentos de ataques da sua própria mente e venha te guardar. Se esse vídeo lhe abençoou, peço duas coisas: compartilhe o link dele com outras pessoas que você sabe que precisa de ajuda espiritual. E aqui embaixo tem um joinha, gostei. Não deixe de dar o seu like, que eu creio que vai lhe abençoar e vai abençoar outras pessoas também.